Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que tenhais, meus irmãos, minhas irmãs, um dia de bênção, de alegria e renovação no Espírito Santo. Eu quero ler uma palavra que encontra-se em Filipenses, capítulo 4 e versículo 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estarei trazendo um breve comentário, mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, e o seu comentário é muito importante. Então vamos comentar brevemente. Meus irmãos, quando escreveu essa carta aos Filipenses, Paulo estava na prisão. Ele tinha sido preso em Jerusalém e depois de passar um bom período lá em Cesareia, ele foi transportado para Roma para ser julgado pelo Império Romano. Então ele estava na prisão. Essa prisão lhe permitiu certa facilidade, ele pôde alugar uma casa e era vigiado totalmente assim pela chamada guarda pretoriana. Mas ele precisava também de alimento. E esta palavra agora, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ela tem uma amplitude muito grande. Paulo acabara de receber mantimentos vindos dos irmãos de Filipos. E ele agradece na carta. Ele disse: olha, aprendi a ter necessidade, aprendi a passar fome, eu dependo, mas eu posso tudo naquilo que me fortalece. Mas vamos acrescentar um pouco mais nessa palavra, porque é uma mensagem inspirada. O que é que Paulo, quem é que fortalecia Paulo, meus irmãos? Não era simplesmente o alimento que ele recebera, mas ele tinha alguém onde ele confiava que estava com ele. E ele chega a usar um termo: posso todas as coisas, uma totalidade naquele que me fortalece. Paulo estava preso, mas ele sentia que o Senhor, o Espírito Santo, o fortalecia. Meus irmãos, o Senhor, o Espírito Santo, o Deus Pai, a Trindade divina, eles penetram em todos os lugares. Não tem prisão que possa impedir a operação de Deus. Nós vemos uma coisa importante ainda nessa cidade de Filipos. Paulo estava preso, estava na prisão, apanhara, levou surra de varas. Mas lá pelo quase meia-noite, ele e Silas, que estavam presos, e não era muito confortável, estava escuridão, eles estavam presos no tronco, mas uma coisa acontecia: aquele que fortalecia Paulo, e aquele que quer te fortalecer e te fortalece, meu irmão, estava com ele. E quase meia-noite, Paulo e Silas oravam, que coisa, e cantavam hino. Não ficou registrada as palavras dos hinos que Paulo e Silas cantavam, mas uma coisa foi importante, chamou a atenção dos outros presos. E ali devia ter presos perigosos, e Paulo está cantando e está orando juntamente com Silas. Ele não estava se lamuriando, porque Paulo sabia que aquele que fortalece entra na prisão, e de repente vai aquele terremoto que nós entendemos, vimos, está na palavra, e foi solto. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, não está numa prisão, graças a Deus por isso, mas nós temos irmãos na prisão. Temos irmãos que eram terríveis, alguns eram drogados, traficantes, mas lá na prisão, por incrível que pareça, Jesus entrou e salvou. E quanto testemunho nós temos de irmãos que foram soltos da prisão antes do tempo, porque Deus trabalhou de uma maneira poderosa, e deixar aquela vida de crime, de droga, de traficância,
Eles tiveram um encontro com aquele que tem todo o poder, fortalece. E alguns deles hoje são pregadores da palavra. Isso é uma coisa poderosa, meu. Jesus entra nas prisões. Pedro estava na prisão. Era noite, no dia seguinte ele ia ser degolado. Mas Jesus entrou através de uma luz, o anjo entrou e as portas se abriram. É aquele, então, é a nossa que devemos ter a nossa confiança naquele que fortalece. Eu quero dizer você, meu irmão, a minha irmã, que está me ouvindo e me vendo, há momentos difíceis da nossa vida. Há momentos que parece que se fechou tudo. Mesmo estando com Jesus, eu cito um problema. Pedro estava andando sobre as águas, ele estava vendo Jesus estava pertinho dele, e de repente ele começou a se afundar. Mas ali estava aquele que tem todo o poder, que fortalece. Pedro gritou: Senhor, eu estou perecendo, me salva. Jesus estendeu a mão. Meu irmão, minha irmã, é uma bênção nós sermos crentes, é uma bênção, porque nós temos aquele que tem todo o poder, nos fortalece nos momentos difíceis. Há momentos na nossa vida, e praticamente todos passam por isso, que às vezes perde-se um familiar, e vem aquela angústia, vem aquela tristeza, e às vezes o horizonte fica tão turbado que a esposa, ou o esposo, ou a mãe, ou o pai, parece que se fechou tudo, e por mais que nós queremos, desejamos consolar, não tem palavra. Mas aquele que fortalece, aquele que abençoa, que consola, ele vai devagarinho, vai trabalhando, vai operando. Dias depois, aquele irmão está de cabeça erguida, ele estava riado, porque aquele que fortalece, e você sabe quem é que nos fortalece? É o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, isso é dependência. E nós fomos chamados para ser dependente de Jesus. Eu sou dependente dele. A minha vida está nas mãos dele. E você também é dependente. E se você é dependente dele, você pode todas as coisas naquele que fortalece. Então, eu quero terminar, mas dizer para você, nas lutas, nos momentos, na alegria, na tristeza, deixa a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, porque ele não falha, ele permanece. E que o Senhor te abençoe e neste dia te encha de graça e alegria e receba a fortaleza do Senhor. Eu quero orar. Pai eterno, te agradecemos porque conosco tem um que nos fortalece. O Senhor Jesus Cristo é aquele que nos fortalece e através dele nós possamos ter as vitórias. Quando parece que não tem condição, quando parece que tem tudo fechado, ele abre a porta. Nós te agradecemos por isso, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém.